Nessa aula nós vamos testar uma das ferramentas mais recentes da Adobe para composição de imagem avançada. Então eu vou vir aqui pegar essa imagem que a gente vai trabalhar e vou dar um duplo clique nela para abrir no painel Footage. O painel Footage é onde determinamos qual que vai ser a entrada e saída da cena que a gente vai estar usando. Então ela vai mostrar aqui toda a nossa cena no formato original e a gente consegue escolher qual frame a gente vai usar na nossa timeline. Então eu vou vir aqui separar um pedacinho, um trechinho, só para a gente testar a ferramenta. Eu só vou colocar aqui, em vez de 50%, no tamanho fit, para a gente poder ver ali certinho o nosso vídeo. E eu quero pegar aqui um trecho que ela tem um cabelo aqui bem espalhado, para a gente poder testar a nova ferramenta e ver quais são as opções que a gente tem com ela. Então eu vou pegar aqui mais ou menos, a partir daqui, e marcar início. E vou movendo meu CTI até encontrar aqui a parte de fim. E vou marcar aqui o fim. Então esse é o trecho que eu vou usar na timeline. Se eu arrastar agora essa cena para nova composição, eu já tenho essa minha cena na timeline, já tenho aqui criado minha composição, e eu posso começar a usar a ferramenta. Para usar a ferramenta que a gente vai usar agora, a gente tem que estar dentro do painel Layer. Então eu vou dar um duplo clique na camada, daí a gente entra no modo isolado aqui no painel Layer, a gente consegue ver aqui na base do painel Layer a indicação de qual trecho que a gente está usando, e eu vou vir aqui um pouquinho mais para frente, eu sei que esse meu trecho tem 4 segundos, que é um trecho curto, não é um trecho longo, então eu posso vir aqui no centro da minha imagem e definir uma propagação, tanto para antes desse frame quanto para depois desse frame. Eu vou pegar aqui a ferramenta Rotobrush e eu seguro o Ctrl, clico e arrasto para aumentar aqui o tamanho do meu pincel. E eu vou separar aqui a modelo do fundo. E agora eu vou ir andando frame a frame para testar nos próximos frames. Então eu posso usar Page Up, Page Down, ou então Ctrl, Command para a esquerda e para a direita, para ir navegando frame a frame e testando como é que vai ser a propagação frame a frame do meu Rotobrush. Vou fazer o mesmo para o outro lado, então eu volto ali no ponto inicial da propagação, aumento aqui a duração do meu Rotobrush e vou propagando frame a frame, avaliando como está o resultado para fazer qualquer possível correção que seja necessária. Conforme eu fui conferindo toda a imagem, eu fui observando se nenhuma área grande da imagem ia ficando fora da seleção. Eu tenho aqui alguns detalhezinhos, como alguns fios de cabelo e alguns fiozinhos aqui em cima também, detalhezinho da sobrancelha, que durante a propagação ele foi ficando para fora. Mas detalhes grandes mesmo, como áreas aqui do ombro e do rosto, sempre estavam dentro da seleção. Se eu tivesse algum problema, eu poderia pintar de verde para ir recuperando as partes que fossem ficando para fora, ou usando o Alt, que é o vermelho, para ir limpando áreas que estivesse pegando a mais. Aqui não teve nenhum grande problema, então eu vou voltar aqui para a minha marcação amarela, que é o início da propagação. Eu vou aproximar aqui um pouco o zoom também da seleção. E eu vou voltar aqui certinho no ponto amarelo, que é o ponto inicial. E a partir desse ponto amarelo, eu vou usar a segunda ferramenta, que é a novidade que a gente quer ver, que é o Refine Edges. Esse Refine Edges ele serve para fazer um refinamento no contorno da sua seleção. Então esses pontos aqui onde eu tenho um cabelo, esses detalhezinhos aqui, para eu devolver eles para a imagem, eu uso essa ferramenta. O que essa ferramenta faz é uma análise na imagem. Você está determinando em quais áreas ele vai fazer essa análise. Você não está determinando o que você vai incluir em imagem ou o que você vai excluir em imagem. Você só está determinando para o After que nessa região vai haver uma análise nova e que o próprio After vai determinar o que da imagem tem que ficar e o que tem que sair. Ele faz isso baseado em contraste. Então, como essa imagem aqui está um pouco lavada, talvez não tenha o melhor resultado possível. Se eu tivesse feito uma preparação aumentando o contraste, ou na hora da própria gravação eu equalizasse a câmera um pouquinho diferente, e tivesse um pouco mais de contraste, eu ia garantir um resultado melhor. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar quão potente é essa ferramenta. Então, embora não tenha um grande nível de contraste entre a modelo e o fundo, ainda assim ela é muito boa para determinar a imagem. Eu vou vir aqui, e eu vou pintar aqui nessa seleção. Estão vendo como, mesmo não tendo tanto contraste, eu já defini aqui bem o que é o cabelo e o que é o fundo? E ele vai mostrando aqui, ó, em branco é o que ele vai manter da imagem, preto é o que ele vai recortar, e essa parte cinzinha clara é onde ele vai determinar um nível de transparência. Então esse pedacinho aqui ficou beleza, tá certinho. Vou fazer aqui em cima do cabelo dela, também tem uns detalhezinhos ali. E aqui na direita. E já dá pra ver como ele faz um resultado muito bom. E se eu quiser definir um pouco melhor esse resultado,
eu tenho aqui embaixo uma categoria nova que se chama Refine Edge Mate. Esse Refine Edge Mate, diferente do Hot Brush Mate, ele não está determinando aqui todo o contorno, ele está determinando só a área onde você está usando essa ferramenta. Então, enquanto essa categoria de cima define como ele faz essas linhas roxas, essa categoria aqui de baixo determina como ele vai fazer esse mate entre o branco e o preto. Então, se eu venho aqui, por exemplo, o Smooth, eu vou estar suavizando esse mate. Feather, eu vou fazer um desfoque nesse mate. Contraste, eu vou estar diminuindo os tons de cinza que eu tiver entre as partes mais transparentes. E o Shift Edges, eu vou estar avançando o meu recorte ou recuando o meu recorte. Essa opção Reduce Chatter, eu acho ela excelente. A ideia é diminuir o batimento, que às vezes vai ver que tem umas partes cinzas que são transparência, mas na mudança frame a frame, ela fica oscilando. O Reduce Chatter é para tentar remover essa oscilação. Eu vou desligar ela por último, porque ela pesa um pouquinho na hora do render, mas eu recomendo sempre deixar aqui em mais detalhado, e você tem aqui uma porcentagem também, que você pode forçar mais ou menos, dependendo de quão problemático ficar o teu recorte. Eu vou aproveitar também e usar aqui o Use Motion Blur, para ligar aqui o desfoque de movimento da filmagem. Isso define aqui para a opção de próprio Rotobrush. Não funciona só com Refine Medio, mas no próprio Rotobrush comum ele já funcionaria. E estão vendo que na hora que eu acionei, sumiu minha marcação lá do Refine Edges. É porque essa opção também é para o Rotobrush. Então ele largou a prioridade do Refine Edges. Para eu voltar para aquela prioridade, é só vir nessa ferramenta, eu dou um clique e ela voltou aqui na tela. Então, agora que ela voltou na tela, é o mesmo esquema. Eu vou propagando, voltando alguns frames e avançando alguns frames para avaliar como é que vai ficando. E conforme eu vou recebendo áreas novas que eu tenho que pintar com essa ferramenta, é só vir aqui colorir. E se eu precisar em algumas áreas retirar, eu vou removendo. Sempre do ponto onde você começou a pintar para frente e para trás, porque você vai estar determinando sempre desse ponto a sua propagação. Você não está fazendo pontos novos. Então você tem que sempre avaliar seguindo esse ponto amarelo indo para frente, porque ele vai propagar da tua pintura para frente. No caso aqui, para frente eu estou dizendo para a direita do ponto ou para a esquerda do ponto. Sempre é seguindo essa direção, ó, dessas flechinhas que aparecem no marcador. Então eu vou usar aqui, ó, Ctrl para a esquerda. Eu vou andando frame a frame e já avaliando o movimento da modelo. E conforme essas linhas vão se movendo ali na tela. Conforme eu vou movendo aqui frame a frame, eu consigo perceber aqui como o modelo está movendo a posição. E conforme ela vai mudando de posição, vai aparecendo aqui alguns detalhes novos. Então aqui ó, eu tenho um fiozinho de cabelo novo. Aqui eu tinha um pedacinho novo também que eu precisava recortar. E tem algumas áreas agora que não são mais tão importantes, que eu posso ir tirando da seleção. Principalmente aqui ó, no rosto dela. São áreas que eu não quero que ele tenha que fazer uma análise, porque a gente precisa dessa parte bem nítida. Então você vai propagando frame a frame e você vai conferindo quais áreas você tem que somar, quais áreas você tem que subtrair, para ele sempre manter aqui uma propagação bem feita. Tá vendo como aqui ó, o rosto dela, ele está fazendo algumas áreas cinzas? Então aqui onde ele começa a fazer cinza no rosto dela, essa área aqui eu não quero que ele recorte. Então eu vou retirando ele da propagação para manter essa área ali do rosto dela segura. Daí para ir retirando, eu só seguro o Alt ou Option. Option no Mac, Alt no Windows. Para ir excluindo essas áreas da propagação. E que eu estou prestando bastante atenção na lateral da face dela, por causa daqui da sobrancelha e dos cílios, que eles vão se mesclando ali com o fundo e ele começa a fazer um recorte. Essa área aqui eu quero deixar bem certinha. Mas ao mesmo tempo que essa área eu quero deixar certa, também tem que prestar atenção aqui na esquerda, que vai vir uns fios de cabelos novos aqui a partir das costas dela. Então conforme ela vai mudando, dá pra ver que tem alguns fios ali que vão aparecendo. A gente também quer deixar esses fiozinhos aqui aparecendo na imagem. Então você tem que prestar atenção em toda a imagem, não se focar só numa área, que às vezes acaba deixando passar alguma informação importante, como é o caso daqueles fios na parte de trás da imagem.
estão vendo que é um processo muito de vai e volta, sempre vai testando todos os frames e voltando alguns frames, avançando alguns frames, para ir conferindo se não passou nenhum detalhe. E conforme ela vai se movendo, você vai percebendo que vai ter horas que vão começar a ficar mais evidentes que tem que fazer o refinamento. Daí você volta até onde ele começa a aparecer esses pixels e já vai definindo ali se eles vão ficar na tela ou se eles não vão ficar na tela usando a ferramenta. Então sempre tem esse processo de análise da imagem e de vai e volta para ir testando como é que está ficando. Uma coisa que eu recomendo sempre que você está inserindo informações para o Rotobrush é tomar cuidado para não inserir informações erradas. Você sem querer pintar num lugar errado e daí você usa o Alt para corrigir essa pintura. Daí você vai estar inserindo duas informações, uma que é para ele pegar uma imagem, depois para retirar essa imagem, e quanto mais informações diferentes você vai inserindo no After, às vezes ele começa a ficar mais confuso. Daí, em vez de ter um recorte mais preciso, você começa a ter um recorte mais problemático. Então o ideal é só inserir informações corretas. Você fez uma pintura que está errada, você dá um Ctrl Z e refaz ela, que é melhor do que você ter informações erradas e ter que ficar corrigindo essas informações erradas. Eu terminei aqui toda a propagação, eu vou voltar aqui para o frame inicial. Então o que eu vou fazer aqui é selecionar uma dos modos de visualização, e daí quando eu seleciono de novo, ele muda aqui para transparência. Eu tenho como ver aqui, ó, sobre a transparência, sobre um fundo preto, e o que eu quero fazer na verdade é trazer uma imagem que vai ser o fundo dessa cena. Então eu vou trazer aqui uma foto. E como eu trouxe a foto para a timeline, automaticamente eu saio do painel Layer e venho para o painel Composition. E vou pegar e integrar essa foto aqui melhor com a imagem, expandindo ela. E eu também quero fazer aqui um tratamento de cor para equilibrar melhor as duas imagens, então eu vou trazer aqui o Curves. Eu quero ganhar um pouco mais de contraste na modelo, para deixar ela um pouco mais próxima do fundo. E vou criar um novo layer de ajuste também, para tratar todas as imagens juntas. E eu vou jogar o Curves. E eu quero ganhar também um pouco mais de contraste, para deixar a imagem em geral mais impactante. E eu quero deixar a imagem um pouquinho mais quente, então eu vou vir aqui em azul. E conforme eu vou tirando o azul, eu vou inserindo a cor complementar. Azul seria a cor fria, e eu vou tirando azul, eu vou tendo amarelo, que vai ser uma cor mais quente. E já tem aqui esse resultado final. O que eu quero fazer também é dar um leve Drop Shadow, para mesclar ela com o fundo, dando uma sombrinha. Então eu vou vir aqui em Drop Shadow, jogar aqui na imagem da modelo. Vou definir aqui a sombra para a esquerda. Eu tenho aqui a opção de distância e de desfoque. Aí tem aqui uma leve sombrinha da modelo, como se a luz estivesse vindo nessa direção. Eu vou diminuir um pouco aqui a transparência da sombra, porque como está numa hora com sol, não precisa ser tão intensa a sombra. Eu já tenho ela ali bem mesclada com o fundo. E o que eu quero mostrar para vocês é essa diferença que o Refine Edges está fazendo. Eu vou selecionar aqui a parte de cima, que é o Rotobrush Refine Edges. Se eu desligo o Refine Edges aqui, olha como fica o Rotobrush por padrão. Você tem um canto bem serrilhado aqui, ó, bem definido. E você consegue perceber que a imagem é um recorte exatamente para ficar essa cara recortada. Quando eu ligo o Refine Edges, eu já tenho essa mescla aqui bem feitinha entre a foto e o fundo. Essa foto ainda não tem contraste suficiente com o fundo. Eu vou aumentar um pouco o contraste antes de a gente continuar vendo as opções. E voltar lá em Rotobrush, Refine Edges. E eu já expliquei essa opção aqui, que é como você controla o teu Refine Edges. E o que eu quero fazer no meu é dar um ganho aqui no contraste, porque dá para perceber que eu tenho uma leve transparência ainda devolvendo o fundo original. Então eu vou vir aqui em contraste, dar uns 25% de contraste. Dá para ver agora como já ficou um pouquinho mais definido o recorte. Eu vou vir aqui também em Shatter Reduction e vou aumentar aqui a redução de Shatter para mais detalhado. E vou colocar aqui no 70%. E uma última opção que eu quero habilitar também é Descontaminar Edges. Esse Descontaminar Edges ele vai analisar a cor de fundo original, que era um cinzinha, e ele vai tentar tirar as manchinhas cinzas da foto final. Então eu vou vir aqui em Descontaminar Edges, e eu tenho aqui o quanto de descontaminação que eu vou ter, e eu posso vir aqui na porcentagem, aumentar e diminuir. E eu tenho aqui duas opções, uma em porcentagem
e uma aqui em área, que eu posso vir aqui na área também, aumentar e diminuir. As duas opções vão ajudar aqui você a determinar como que você vai descontaminar. Você pode até vir aqui na caixinha de View e ter um resultado de visualização aqui, ó, de ver qual que é a região no qual ele está descontaminando. Aí conforme você vai trocando as opções aqui, você já vai vendo como vai alterando na tela. E aí tem uma opção também, estender aonde está suavizado. Então, onde tiver desfoquezinho e partes mais suaves, ele também vai fazer a descontaminação. Então, eu vou deixar essa caixinha ligada. Eu só vou desligar a visualização para a gente voltar a ver a imagem. E a gente já tem agora um resultado final bem bacana, um bom recorte entre ela e o fundo, uma integração interessante entre as duas imagens.